Olá, seja você muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal maravilhoso, porque você está aqui. Se você não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Noeli, eu moro há 7 anos na Alemanha e aqui compartilho experiências com você a respeito de burocracia, mercado de trabalho, tretas do dia a dia, não é mesmo? Para o diálogo, para a troca de um amplo sentido na perspectiva de vida mesmo, sabe? Tem um provérbio africano que diz assim: você quer ir mais rápido? Vá sozinho. Você quer ir mais longe? Vamos juntos. Então não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, já deixa o seu like e vamos para o assunto de hoje. Mês de março, mês dedicado às mulheres. Eu assisti a um vídeo da doutora neurocientista Rosana Alves, que além de psicóloga é cristã, assim como eu. Não se preocupe se você não for cristão, eu não estou aqui para falar de religião, apenas contar o que eu assisti. Vou deixar o link aqui embaixo, inclusive caso você tenha interesse em assistir também, vale a pena, diga-se de passagem. E ao mesmo tempo trazer uma reflexão na questão que a gente estava conversando lá no Instagram. Larissa, é isso mesmo. A gente veio trocando algumas ideias e eu achei por bem, por que não ampliar isso, amplificar essas questões para que outras pessoas também possam se sentir à vontade em fazer parte disso, nessa troca, como eu falei no início do vídeo. Mas é claro, se você for cristão, você vai me entender melhor. Eu não tô falando, gente, cristão e cristã, porque na nossa língua isso vira uma redundância, né? Cristão já engloba todo mundo, homens e mulheres. Então, vou usar este termo aqui, tudo bem? Bom, a doutora Rosana Alves, ela estava falando a respeito da história de Ana. Ana, se você não sabe, ela era estéril, casada com, esqueci o nome dele, mas ele tinha uma outra esposa que se chamava Penina. E ela paria, né, um filho atrás do outro e humilhava a Ana porque Ana não podia ter filho. E naquela época, quando a mulher tinha essa questão, essa dificuldade, muitos olhavam com olhos de julgamento. O que essa pessoa fez de tão grave que Deus não abençoou com filhos? E óbvio que Ana sofria com isso. Imagina ser tão massacrada, vamos dizer assim, dentro de casa e ainda fora dela, com olhares enormes de julgamentos, como se essas pessoas não tivessem nenhum pecado, não é mesmo? Mas enfim, Ana, ela ficou num período assim de muita angústia, porque Penina azucrinava tanto a vida dela que ela ficava até assim sem comer, sem apetite, de tanto nervoso que essa mulher acho que passava ali com essa outra que só fazia maldade na vida dela. Em um desses momentos, Ana, angustiada que só, foi para o templo para orar, para suplicar, para se humilhar aos pés de Deus. Isso não significa, gente, que essa humilhação ela seja de uma forma pejorativa. É o despir do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa presunção, entende? E reconhecer que Deus é o Senhor da vida, é o nosso Criador. Então, ela teve isso muito forte dentro do coração dela. Deus ouviu a súplica de Ana, mas não respondeu diretamente para ela. Falou para Eli que o desejo do seu coração seria atendido. E assim, ela alegrou-se e voltou com o seu apetite e foi comer, porque ela sabia que o Deus que prometeu iria cumprir. Nasceu quem? Samuel. O Senhor resolve o meu problema e eu resolvo o seu. Por que ela falou isso? Porque naquela época não tinha alguém que Deus pudesse falar através dessa pessoa para o povo. Então Ana talvez, né, tenha visto isso como algo a ser resolvido e ela disse a Deus: se o Senhor conceder o desejo do meu coração para que eu engravide, após ele parar de mamar, eu vou entregar a vida dele ao seu serviço. Assim aconteceu, ela também cumpriu aquilo que ela tinha prometido. E Samuel foi um dos maiores profetas registrados na Bíblia. E não parou só em Samuel, não. Ela teve vários outros filhos, entendeu? Então, assim, Deus é um Deus de abundância. O que ele fala, ele faz.
o que ele promete, ele cumpre, e não é pouca coisa não, ele superabunda, né? Ele faz assim de uma forma que é assim, mais do que a gente imaginou. E uma coisa interessante que a doutora Rosana Alves falou e que eu não tinha me atentado a isso, que Deus, ele propunha as alianças, né? Para que através deles, né, que Deus conseguisse chegar até o povo. Só que no caso de Ana, ela propôs essa aliança. E se eu não estiver enganada, no escrito original, traduzido para o português, está lá o termo parceria. Então é aquilo da sociedade. Vamos juntos fazer isso, né? Eu incluo o Senhor na minha vida e eu quero a bênção, mas eu também quero fazer a sua vontade. E agora fazendo uma conexão com a conversa que eu tive lá no Instagram com a Larissa, que eu gostaria da sua participação. Sinta-se à vontade em comentar aqui embaixo, compartilhando as experiências, para que a gente saiba que não estamos sozinhas, não é verdade? Principalmente nós, mulheres que viemos para cá, pelo menos foi o caso meu e dela, de maridos que não são alemães nativos e que a gente teve assim toda uma reformulação de vida. É claro que para o homem também, nessas condições, não deve ser fácil, no sentido de sair do país de origem, de vir para cá, ambiente de trabalho totalmente diferente, com pessoas que não são tão fáceis assim de se conectar também. Fora a pressão, né, assim, de fazer as coisas acontecerem, de ser o responsável ali da linha de frente, tudo isso hoje eu vejo de uma forma mais clara. E toda dor é dor, né? Não é só porque a gente fecha os olhos que o mundo vai deixar de existir. A gente não pode anular o sofrimento do outro e, ao mesmo tempo, a gente também trazer à discussão o quão é difícil também para nós mulheres, porque a gente abre mão de muita coisa. Estava já meio que certo que isso aconteceria? Sim, estava. Era de uma maneira consciente, né? Eu vou para outro país e a minha vida vai mudar. Essas coisas a gente muitas vezes não para pensar de uma maneira mais profunda. Por quê? No Brasil, a gente muitas vezes tem a nossa profissão, a nossa formação. E aqui a gente tem que zerar tudo, né? Voltarmos a sermos crianças, porque a gente não consegue falar, a gente não consegue fazer as coisas com autonomia, a gente não tem uma certa independência e isso vai gerando também muitos conflitos internos. É aquilo, um pouco da perda da nossa identidade. E agora, quem sou eu aqui? Eu sou esposa de fulano e mais o quê, né? Eu sou uma pessoa que estou aprendendo, mas aonde eu quero chegar com tudo isso? E essas questões, elas vão surgindo e vão se intensificando de uma maneira que a gente passa a questionar muitas coisas, né? E nessa caminhada, a gente está mais suscetível a fazer comparações, a desenvolver talvez uma dependência emocional, porque a gente vai se achando incapaz, pelas dificuldades que vão se apresentando e porque a gente não consegue muitas vezes se defender sozinha. E o mercado de trabalho também, por mais que aqui, né, se tenha bastante oferta, mas não é um ambiente muito agradável, dependendo do trabalho que você for exercer. Então, assim, tem várias questões que a gente pode pensar e trazer aqui para que a gente tenha essa conversa, porque eu passei por muitas coisas, né? Desde a questão de voltar a ser criança, de não saber o que fazer, como fazer, me agarrar no Bruno, ele resolve, ele faz, ele sabe, então eu não preciso me preocupar. E isso gerava para ele também um estresse muito grande, uma pressão maior do que ele poderia suportar. E eu não fazia isso por mal, era uma questão mesmo psíquica, era uma forma que eu me sentisse mais segura. E como a gente não tinha uma comunicação mais honesta, digamos assim, isso ficava nas entrelinhas e um achava que estava bom, o outro não achava, mas não falava. E isso foi gerando muitas crises. E não foi bom, obviamente, né, nesse aspecto, assim, porque a gente teve que se debater muito, tanto que eu fui procurar ajuda psicológica para entender tudo isso, quem era eu nesse rolê, porque eu já não sabia mais.
No Brasil eu desempenhava vários papéis. Eu era filha, eu era a noiva, eu era a irmã, a tia, a profissional, a recrutadora. E chegando aqui na Alemanha, quem eu era? Eu não deixei de ser tudo isso que eu era no Brasil, mas eu já não tinha mais esses papéis tão ativos. E isso foi me dando uma certa gastura, vamos dizer assim. E agora? Eu sou a mulher do Bruno e o que mais? Mas se eu sou a mulher do Bruno, mas antes de ser a mulher do Bruno, a Noeli já existia. Se a Noeli já existia, onde ela tá? E eu fui tendo que me resgatar com a ajuda da terapia, também reaver, né, a minha identidade, a minha dignidade, porque isso tudo a gente, se bobear, vai perdendo e perde fácil. Então a questão não é se você perdeu, é como você pode resgatar. E é isso que faz toda a diferença. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de comprar um ticket lá na máquina, né, automática. Então, assim, eu não me sentia segura, eu ficava me comparando no curso de alemão. Poxa, outras pessoas estão falando mais do que eu, estão se desenvolvendo melhor, e eu aqui, parecendo uma boba, uma burra. Eu não deveria falar essas coisas da gente mesmo, mas a gente às vezes fala, que é péssimo. A gente não deveria falar isso da gente, mas nesses momentos é inevitável. A gente acaba dizendo coisas que a gente não quer dizer, que a gente não precisa dizer para nós mesmos, e isso vai intensificando essa coisa ruim, né? Essa crença de que, realmente é isso mesmo, quando na verdade não é. Então, assim, primeira coisa que eu fiz foi procurar ajuda psicológica. Eu assistia conteúdos diversos com relação à autoestima, à dependência emocional, a temas que poderiam me ajudar a ter uma melhor compreensão de mim mesma. Eu busquei também na espiritualidade, na religiosidade, na fé em Deus. Aí você chama como você quiser, mas nessa força maior e tão mais poderosa de me entender também enquanto pessoa. Por que eu existo? Qual é a minha função nessa terra? E eu, como cristã, eu entendo que nós precisamos ser luzes e sal da terra. E como a gente faz isso? Buscando em Deus, nesse relacionamento que a gente constrói junto com Ele, esses aprendizados, né, do que é o amor, do que é o respeito, quais são os limites, tudo isso, porque Deus é amor. E muitas vezes a gente acha que amor é sentimento e fica só nisso aí. Não é. Amor é algo muito mais do que isso, sabe? Ele não fica só ali na emoção. Ele é muita razão, ele é consciência, é firmeza, é muito além, eu percebo isso, do que simplesmente uma emoção que vem e vai, sabe? Porque muitas vezes as pessoas falam, você precisa ter mais amor próprio, mas o que é isso? O que é ter amor próprio? A gente não aprende assim. Tá bom, vou fazer um download aqui de amor próprio e beleza, na Matrix tá tudo certo. Não é assim. A gente precisa de um processo, a gente precisa de um amadurecimento, um tempo pra gente reformular certas coisas, pra gente reavaliar e reaprender, se for o caso, desconstruir, se for necessário, enfim. E assim a gente vai se modificando, se moldando a novas perspectivas mais saudáveis e mais condizentes com a realidade também. Então, com a ajuda da terapia, da ciência e também na fonte que é Deus, porque Ele é amor, lendo a palavra dele, porque na oração a gente fala com Deus. Lendo a Bíblia, Deus fala com a gente. Buscar entender, dentro das minhas limitações, o que Deus diz quando Ele afirma que Ele é amor. Pedindo ao Espírito Santo que me desse essa compreensão. Nós não somos seres perfeitos, nós somos seres imperfeitos. E o processo de autoconhecimento, o processo de aprender tantas coisas, ela vai até o final da nossa vida, até o nosso último suspiro, porque somos seres inacabados. E ainda assim, a gente não vai ter aprendido tudo, a gente não vai ter sabido tudo. E ok, faz parte da nossa condição, mas essa busca, ela precisa existir, porque a gente tem uma vida curta, como diz o Cortella, né? A gente pode ter uma vida curta, mas a gente não precisa ter uma vida pequena, uma vida medíocre. A gente pode ir além. E é isso que eu quero dizer para você. Quando eu conseguia
sozinha, ir lá comprar o ticket na máquina automática. Eu celebrava, sabe? Eu me sentia, caramba, eu consegui, que legal! E isso me fazia querer fazer mais coisas. Era assim de boa fazer isso? Claro que não. Mas eu me esforçava, eu ia lá e fazia, entendeu? Mesmo tendo as minhas questões ainda não resolvidas. Mas isso me ajudou a ter essa consciência, essa memória de que sim, eu sou capaz. Então não espere que seu marido vá resolver o seu problema, não dependa dele, seja autônoma. E eu não estou falando isso somente no sentido financeiro, estou falando existencial, estou falando emocional, estou falando de uma amplitude. É claro que se você também puder ser financeiramente mais autônoma, melhor, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe, né, o que pode acontecer, então a gente se precaver, entendeu? E a gente ter esse olhar, eu preciso tomar as rédeas da minha própria vida no sentido de ser uma pessoa leve, ser uma pessoa capaz de resolver os próprios problemas. Não espere que as pessoas aqui na Alemanha vão te tratar bem, que elas têm obrigação. Porque no Brasil a gente é assim, assim, assado, você não está no Brasil. As pessoas têm uma outra forma de ver a vida, de agir, a cultura é muito diferente, então é o que está posto, e o que a gente precisa realmente é nos adaptarmos a isso de alguma maneira. Você precisa encontrar qual que é a sua maneira. E a cada pequeno passo que você for dar, que ele seja curto, porém firme, que você possa reconhecer o seu esforço, celebrar a sua pequena conquista e assim poder ter motivações, não somente por parte de uma ação emocional, mas principalmente de uma ação consciente, de que você sim é capaz de fazer aquilo que você se propõe, porque vai ter um histórico ali por trás, não é mesmo? Poxa, mas quando aconteceu tal coisa, eu fiz tal coisa. Então isso significa que eu consigo isso também, porque a dificuldade é praticamente a mesma. Se eu conseguir uma vez, eu posso conseguir tantas outras que forem necessárias. E isso vai te dando uma autonomia, isso vai te dando uma dignidade, isso vai te dando uma força e um amadurecimento que vai valer muito a pena. Eu falo por experiência própria. Como eu disse para vocês, eu ainda estou no processo, mas até aqui o sofrimento não foi em vão. Eu aprendi com cada lição que a vida me deu e assim eu pude passar de fase de uma forma mais rápida. E eu falo para Deus, Deus, me dê condições de suportar o processo para que eu possa viver o propósito. E o meu propósito é esse, te ajudar de alguma forma, de dizer para você, você não está sozinha. Tem pessoas que passam por dificuldades muito parecidas com as suas. A diferença é que elas não falam. Mas tá aí, gente. Todo mundo tem as suas questões, todo mundo sofre com alguma coisa. E como eu falei, a gente não pode minimizar o sofrimento do outro. A dor de bater o dedinho na quina do sofá, ou a dor de dente, ou uma dor de uma cirurgia, é dor, né? Cada um vai sentir de uma forma e se comportar de uma maneira, porque a reação, ela é muito peculiar. Então, o que a pessoa vai fazer com essa dor é o que vai fazer toda a diferença. Mas a gente tem que ter compaixão e misericórdia uns dos outros, não é mesmo? Estamos aqui para nos apoiarmos, para incentivarmos uns aos outros, de maneira que todos consigamos chegar onde nós gostaríamos de estar. Mas se você não começar hoje, vai ser impossível você chegar onde tanto almeja. Então, é isso, gente. É o que eu queria falar para vocês. Não sei se fez algum sentido, mas, de novo, eu te convido a colocar aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, se fez algum sentido para você, se falei abobrinha, se não falei abobrinha, né? É isso, né? A gente vai trocando essas experiências, a gente vai trocando informações, a gente vai trocando aqui perspectivas, visão de mundo, porque tudo isso, como eu falei no início, é algo que só tem a nos favorecer enquanto seres humanos e é tão rico, é tão próspero que é uma alegria que eu sinto por fazer e eu espero que você também tenha essa mesma alegria.
você me vê num próximo vídeo. Bis dann. Tschüss!